E vão chegando, vamos esperar aqui uns minutinhos, né? E iniciando a live. Bora lá? Eu entrei alguns minutinhos aqui atrasada hoje, né? Olha só, olha só. Já vou comunicar aqui algumas pessoas da live. Vamos lá. Bem-vindos todos. Manda um aviãozinho, você que está chegando. Bora lá começar. E aí? Esse tema, esse assunto aí chama a atenção de alguma forma? Ah, bem-vinda, bem-vinda. Tá bom o som aí? Tá tranquilo? Boa noite, Ana. E o som aí tá bom? Tá tranquilo? Gente, hoje eu tô sem filtro, hein? Olha, vou até fazer uma pergunta aí. Vocês gostam com filtro, sem filtro? Tá ótimo, que ótimo, muito bom. Então, muito frio por aí, como que tá o dia? Quarta-feira é meio da semana, né? Quarta-feira é assim, é o marco, né? Então a semana começou bem, começou assim, começou mais ou menos, dá tempo de ajustar. Se começou bem, vamos melhorar, né? Então é quase que um ponto de controle, né? De reflexão. Então, quarta-feira é um bom dia, eu gosto da quarta-feira fazer live, porque a gente para assim para refletir, né não? Então, bora lá. Vamos começar o tema. Deixa eu ajustar aqui. Também já estou aqui no outro canal. E é isso, eu vou só mandar mais uns aviãozinhos aqui. Bora lá, começar. E diz para mim aí. Esse tema, vocês já conhecem, né? Você conhece alguém que já teve aquela situação assim que de repente ficou doente, perdeu o emprego, perdeu um ente querido e de repente assim tudo muda, né? Tudo muda. A pessoa mudou de comportamento, mudou de atitude, né? Mudou assim, a pessoa mudou da água para o vinho. Eu não sei se você já viu isso acontecer, né? E o porquê que isso acontece, né? Por que as pessoas mudam totalmente, né? Ou na hora da morte, às vezes a pessoa fala, poxa vida, eu poderia ter feito a minha caminhada de outra forma, né? Então, tudo isso está ligado a valores, né? Empresas seguiam por valores, pessoas seguiam por valores, deveríamos ter as instituições também se guiando por valores, né? Valores, a gente vai chegar lá, como que seria uma definição assim simples para a gente entender, ok? Então, bora lá. E eu vou deixar aberto o canal aqui para perguntar, tá? Tá aberto aí para pergunta, eu vou acompanhando. E esse canal, Capacitação Pessoal, ele é direcionado para falar sobre a consciência, direcionada para a realização pessoal, direcionando a mente, né? Então, o ponto é sempre a consciência conduzindo a mente nesse processo. E para a consciência conduzir a mente, ela tem que estar desperta, atenta, acordada, né? Por isso, muito termo do despertar a consciência, elevar a consciência, tá bom? É o piloto, é o motorista, né? Então, vamos lá. Valores para se realizar, tá? Bem, quando a gente fala de se realizar, muita gente pode pensar, eu vou me realizar quando eu tiver dinheiro, né? Não sei se você já ouviu isso, né? Quando eu tiver muito dinheiro,
Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma menina, ai, o que, que é realização para você? Ai, é ter muito dinheiro. Tá, mas ter muito dinheiro para quê? Aí a menina ficou assim, sem resposta, né? Ela nunca tinha parado para pensar para que ela quer muito dinheiro, né? Então, eu posso ter dinheiro para tirar umas férias, olha só, posso ter dinheiro para tirar umas férias, para viajar, para desestressar do trabalho desgastante que eu tenho durante toda a semana para ganhar dinheiro. Então, eu entrei num círculo vicioso, né? Eu quero viajar, quero ter dinheiro para viajar, para tirar férias, para desestressar, porque o meu trabalho, que é para ganhar dinheiro, me estressa. Então, eu diria que isso seria aquela roda dos ratos, né? A roda que a gente fica preso aí. Então, eu trouxe até aqui um outro exemplo, né? Não sei se você já ouviu. No marketing, tem o exemplo das propagandas das SUVs, né? SUVs são o quê? Aqueles carros grandes para família, né? Que viaja, né? São carros lindos, grandes, bonitos. E aí eu lembro que foi tratado num case de marketing, isso, né? De questionamento até onde tem a ética, né? Porque, por exemplo, a maioria das propagandas, não sei hoje, tá? Mas na época que eu fazia esse curso, na época, as propagandas de SUV foram quando elas entraram no mercado, elas traziam assim famílias viajando, criança, né? Então, essas propagandas, o que que elas faziam? O que que elas traziam, né? Elas traziam o desejo de uma pessoa ter aquela USV, mas atrelado àquela USV tinha uma família, beleza? Então, na mente da pessoa fica o quê? Família, SUV, SUV, família. Então, a pessoa quer ter aquela SUV de forma inconsciente, ela, além de querer ter a USV, ela vai querer ter um motivo para ter uma família, ter filhos, para ter a USV, algo que justifique a USV, entende? Então, isso produz o quê? Várias situações onde, às vezes, uma família é construída por um motivo que não é o principal valor daquela pessoa, cuidar de uma família, entende? Ela automaticamente, ela deseja ter uma família e é muito inconsciente isso. Por quê? Porque foi programado através de um programa intencional para vender, né? Programado através de um marketing, uma peça de marketing. Então, parece muito loucura isso, né? Mas a gente vive dessa forma, porque a mente ela capta as imagens, faz associações através daquelas emoções, e isso torna um programa, uma crença, né? E aí, o que que acontece nesse caso? Esta pessoa hipotética que queria o SV e aí que desejou se casar para ter família, para ter filhos, para ter o SV, ela criou um caminho tão longo para essa realização. E, e isso acontece com um exemplo da SUV, mas vamos, se a gente quiser colocar, a gente coloca vários exemplos, tá? Que estão atrelados a todos esses estímulos externos que estamos tendo. Imóvel, carro, né? Tudo isso. Viagens. Então, a gente fica altamente programado nesse ter, né? Ter, ter, ter. Então, esse programa do ter vai levando a gente cada vez mais distante para o estado de realização. Porque a realização ele é um estado interno do ser, é um estado de alma, né? Então, como que a gente sai dessa armadilha, né? E aí,
Bem, nós precisamos primeiro entender esse nosso funcionamento, como que a gente funciona assim, a nossa mente, a nossa consciência, né? Os programas, as coisas que estão entrando na nossa mente todo dia, estão entrando na nossa visão, na nossa percepção todo dia. Então, a gente precisa aprender sobre nós e praticar esse autoconhecimento, né? E valores é um dos pilares essencial desse autoconhecimento, tá? Então, no que consiste esse valor que nos leva para o estado de realização? Esse é o tema da live, né? Então, quando eu falo de valor, né? Então, aí eu vou te convidar para participar aqui comigo, né? O que remete essa coisa de valor na sua mente, né? O que te remete valor, né? Essa palavra, tá? Porque sempre quando a gente tem uma palavra, ela tem um significado. Às vezes ela é distorcida, tá? Mas em geral a gente precisa sempre estar resgatando esse significado. Mas vamos dizer que eu trate como uma pessoa de valor, né? Então, o meu valor pessoal, ele reflete, as pessoas vão ver os valores que eu tenho pelo que eu tenho de valor pessoal, o que eu considero de valor pessoal. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que o valor é a honestidade, quando acontece uma situação onde eu tenho a possibilidade de ser desonesto, se eu agir com honestidade, as pessoas já vão perceber esse valor em mim, né? E você também. Então, por exemplo, se tem uma situação assim, vamos supor, que você está acessível, né? Aqui, propósito, valor, propósito. São parecidos, tá? Eles andam juntos, mas não são a mesma coisa, tá? Valor não é propósito, tá? Muito bom teu comentário, tá, Ana? Valor, a gente vai, vamos só, propósito é pelo o que eu caminho, tá? Pelo que eu caminho, tá? Então, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, desse carro, o SV que a pessoa comprou, né? E, na verdade, indiretamente, ela queria comprar uma USV, aí desejou casar, ter filho e tal. O propósito dessa pessoa era constituir uma família amorosa, que tivesse comunhão, um apoiando o outro? Não, né? O propósito desse case era o quê? A pessoa chegar na SUV, né? Então, Então, este propósito final, às vezes, ele é inconsciente, ele é maquiado por esse programa, né? Então, de repente, a questão familiar para essa pessoa é muito pesada, né? Porque ela não tinha o propósito de cultivar, de dedicar tempo para a família, né? Então, de repente, para essa pessoa, essa pessoa consegue viver os momentos família quando está nessa USB viajando, tá? Então, esse é o propósito, né? O que ela vai buscar, o que ela quer buscar para ela. O valor é o quanto que aquilo vale para ela, né? Então, por exemplo, e isso, vamos supor nesse caso hipotético, né, da USB. Como os valores da pessoa e o desejo consciente dela não é claro, pode ser que no momento que ela chegue nessa USB, ela criou tantos caminhos e tantos obstáculos e que não estavam assim na essência dela. Quando ela chega naquela USB, ela já não, aquilo já não tem tanto valor quanto parecia ter, né? Por quê? Porque aquele não era
uma coisa que foi pensada como valor pessoal mesmo, entendeu? Na verdade, aquela propaganda, de repente, ativou o desejo de quê? O desejo de conquista e de estar acompanhado, mas não necessariamente era construindo uma família e tendo uma USV, tá? Eu vou avançar um pouquinho na explicação de valor, acho que vai ficar mais claro, tá? Mas eu acredito que o propósito ficou claro que não tem a ver, não é o valor, tudo bem? Aí diz para mim se ficou claro, se não, eu já volto aqui e explico um pouquinho melhor. Ficou claro que valor não é o propósito? Então vamos lá, vamos atribuir os valores pessoais, vamos supor. São várias características que nos estabelecem como personalidade. Ficou claro? Legal, bacana. Então, vamos supor, como você vai ser visto e reconhecido, tá? O teu valor pessoal. Então, vamos supor, quando eu falo de valor, muita gente fala assim, eu me sinto, a menos-valia, eu não sou reconhecido, né? O reconhecimento, ele está ligado a valor, tá? Por exemplo, se para mim, vamos supor, valor, tá? Uma colaboração, exemplo, tá? Trabalhar em harmonia, em cooperação, tá bom? Beleza, isso é um valor, tá? E aí, eu encontro pessoas que criam atritos, criam fofocas, né? E entenda assim, quando você tem um valor, você vê pela ótica dos seus valores, tá? Então, quando a pessoa cria, vamos supor, uma pessoa que cria um ambiente conturbado, fofocas, ela tá vendo pelos valores dela. Podem não ser conhecidos conscientes, né? Uma pessoa que gera fofoca ou intriga, ela não tem o conhecimento do valor dela e ela utiliza, às vezes, desses mecanismos inconscientes para denegrir o outro, porque ela se sente sem valor. Então, para que ela se sinta valorizada, é um mecanismo inconsciente e é o pior possível. Ela faz o pior caminho. Para que ela se sinta valorizada e reconhecida, ela tem que diminuir o outro, ok? Então, nesse mecanismo inconsciente, ela não tem entendimento de que ela se sente inferiorizada e sem valor, né? Então, esses mecanismos, mas, por exemplo, a outra pessoa que gosta de um ambiente colaborativo e está tentando contribuir, ela se sente desconfortável, né? Mas se ela não reconhece, ela não sabe o que é o valor dela, né? Porque a clareza dos valores é importante para isso. Então, se ela falar, meus valores são, vamos supor, lealdade, cooperação e honestidade, exemplo, tá? Que eu vou entrar, existe uma lista. Aí, ela tem clareza disso, quando a gente tem clareza dos nossos valores, aquilo é a lente, é como uma lente, é uma guia, né? Como se fosse um trilho. Eu consigo andar por aqui. O trem desviou, eu percebo, porque eu tenho claro que a linha é essa, a linha dos valores é cooperação, é honestidade e é lealdade, exemplo, tá? Ela tem isso claro, então ela consegue perceber que tem algum conflito, alguma confusão, então ela consegue parar e olhar o que está acontecendo aqui. Eu estou desconfortável porque este valor aqui de cooperação está sendo corrompido, né? Ou eu estou vendo deslealdade, né?
Então, isso que está me incomodando, né? Então, quando a gente tem essa clareza de valor, primeiro, isso ajuda a nos guiar. É o primeiro ganho, né? Quando ele auxilia a nos guiar, nos direcionar, eu vou conseguir fazer escolhas mais assertivas, porque eu consigo fazer a leitura do que está acontecendo. Vamos supor, a gente foi instruído sobre o quê, né? Sobre leis, princípios, regras, né? Que a gente tem que obedecer às leis, tem que seguir as regras, né? Beleza. Só que uma pessoa pode estar seguindo as regras e estar corrompendo valores, né? Ela está fazendo tudo certinho, né? Vamos supor, conforme manda o figurino, conforme mandam as regras, né? Então, a pessoa está ali, vamos supor, dar o exemplo de uma empresa, tá? Ela está seguindo o protocolo da empresa, mas a que custo? Às vezes ela está denegrindo, ela está produzindo, ela está cumprindo metas, né? Então, no protocolo, regras, ela está ok. Só que muitas vezes ela está denegrindo pessoas, ela está desqualificando, desrespeitando alguém. Então, ela está. Se a empresa tiver claro quais são os valores para conquistar para aquelas metas, para alcançar os objetivos da empresa, se ela tiver claro quais são os valores, isso guia o grupo. Só que existe muitas empresas também que têm os valores presos lá na parede e as pessoas não seguem. Por que não seguem? Porque não se ensina sobre isso, né? Ou também não se descarta quem atua fora dos valores. Só que assim, os valores, eles são como se fosse a alma, né? O valor, eu diria que seriam os princípios que regem a alma, tá bom? Então, vamos supor, eu tenho os princípios e as regras que regem esse mundo material e os princípios que regem a alma, tá? Então, a alma pode ser a alma pessoal, né, individualmente, ou a alma do negócio, a alma de um projeto, né? Então, quando a gente corrompe esses princípios, que são nossos valores, a, a alma ela fica encolhida naquilo, ela se fere mesmo, é uma ferida na alma. Então, por isso, muita gente, às vezes, está adoecendo nos ambientes profissionais, ou nas sociedades, ou nas parcerias, ou nos relacionamentos. Porque não se fala e não se compreende que existem os valores que são, às vezes, dissonantes. As pessoas estão juntos, como que é? Estão construindo coisas juntos, mas os valores são diferentes. Então, tem uma passagem bíblica que diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E esses acordos, eles são baseados no quê, né? Existem os acordos que são, vamos supor, quando alguém vai entrar no matrimônio, o acordo de bens, né? Bens e direitos, né? Sociedade também. Tudo isso se fala no campo material, mas e os valores? Os valores é o que rege, o como a gente vai construir isso, o como a gente vai fazer. Então, pode observar, as relações se rompem por conta da quebra de valores. Só que muita gente não tem clareza e às vezes as relações já se romperam, as pessoas não conseguem sair de uma sociedade, de um relacionamento, de uma empresa, de um negócio e vai desgastando, desgastando até aquilo chegar no auge de que não dá mais, né? Mas, por exemplo, as pessoas tendo esse conflito, né? Elas precisam parar e falar:
qual que são os meus valores principais, né? E muita gente só pensa sobre isso quando está perto da morte, quando teve uma perda, né? Ou quando entra num processo de coach, de repente, no processo, né, de mentoria. Por quê? O valor que nos rege é aquilo como a gente vai conseguir andar, né? Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa, vou pegar o tema prosperidade que as pessoas buscam muito. Ah, eu quero ser próspero, tal. Bem, ser próspero é uma jornada construtiva, né? E aí, o que adianta você falar, quero ser rico, mas não está claro os seus valores? Vão surgir muitas oportunidades para você chegar lá por caminho tortuoso. O que é um caminho tortuoso? É um caminho que corrompe seus valores, né? Por isso, o termo corrupção, né? Corrupção é o quê? Corrompeu, ali já é corrupção está ligada a corromper regras, né? Regras firmes no mundo material. Mas a gente pode ter a corrupção que a gente corrompe os nossos próprios valores, né? Então, a pessoa fala assim, olha, beleza, mas quer ver um exemplo? Vamos supor, um valor muito importante para mim é respeito. Ele é o principal da lista, né? Então, qualquer parceria, né, que rege qualquer parceria, qualquer amizade, qualquer relacionamento profissional, qualquer relacionamento para mim é regido no respeito. Então, quando a pessoa desrespeita alguém perto de mim, eu já percebo que essa pessoa corrompe um valor importante para mim. E aí, o que a gente, quando a gente entende disso, fica muito mais fácil saber de quem você vai se aproximar e de quem você vai se distanciar. Porque para aquela pessoa, isso pode ser tão inconsciente ou pode ser a forma que ela aprendeu a andar pela vida, desrespeitando as pessoas. Ela aprendeu como? No ambiente em que ela viveu, né? Pode ser uma questão de sobrevivência. Então, não cabe a nós querer mudar o outro, né? Mas cabe a nós escolher se eu vou andar com o outro ou não, se eu vou me distanciar do outro ou não. E é engraçado que eu costumo às vezes ouvir, tem até num atendimento próximo, que eu ouvi, achei interessante. A pessoa, eu estou aprendendo a dizer não, né? Eu estou aprendendo a dizer não. Deixa eu deixar aqui uma observação importante. Dizer não, a gente sempre entra na vibração da negação, né? Então, quando a gente fala assim, eu aprendi a dizer não, eu estou bloqueando um fluxo, né? Eu preciso saber dizer o que é para o que eu estou dizendo sim, né? Então, quando eu falo assim, eu estou dizendo não a pessoas desrespeitadoras, né? É porque, né, na verdade, eu preciso ir para o caminho assertivo da verdade. Eu preciso dizer que eu valorizo o respeito e eu me relaciono com as pessoas que têm como valor o respeito. É bem diferente isso, até mentalmente, tá? Porque a gente atrai, a gente vai ver. Atrair é o que a gente vai ver, é aquilo que a gente está ativando na nossa mente. Respeito. Eu me relaciono com pessoas que se respeitam, que têm respeito. Isso fica gravado, é uma impressão, é uma vibração. Essa palavra tem uma vibração. É muito mais elevada do que eu falar, eu não quero pessoas que desrespeitam. Entende? A força de coesão dessa palavra, né? Na negativa é muito fraca. Então, os valores, eles têm que estar claros para a gente o que vai, por qual caminho que eu vou realizar aquilo que eu
tenho como propósito. Então, acho que agora ficou mais claro ainda para entender, né, a relação do valor com o propósito. O propósito deixa claro por quais caminhos que eu posso ir para realizar o meu propósito, né? Então, assim, tem um caminho aqui que envolve, por exemplo, vamos supor, um dos valores também que para mim é importante, respeito, né, e a vida. Vamos supor, respeito à vida. Bem, eu tenho como, uma situação hipotética, eu tenho como fazer um negócio que envolve produtos que eu sei, eu tenho consciência que fazem mal para a vida humana ou para a vida animal. Eu não vou me envolver com esse tipo de empresa, com esse tipo de negócio, porque isso vai corromper um valor importante meu. Então, não é a qualquer custo. Quando a gente fala assim, isso não é a qualquer custo, porque qualquer custo está ligado com preço, e preço tem uma relação com valor. Então, não tem preço para mim que corrompa este valor, né? O valor da vida humana para mim é muito maior do que qualquer preço que eu venha ganhar para corromper esse valor. Porque quando a gente entra quando a gente corrompe o nosso valor, a gente deixou de ter o nosso poder interno, tá? Então, por isso as pessoas estão assim entrando numa perda de energia, né? Não tem energia para as coisas, por quê? Por exemplo, outra coisa, né? Honestidade é um valor importante, né? Algumas pessoas valorizam, outras não. Então, eu valorizo a honestidade. Então, eu não compro coisas que são piratas. É um princípio, né? Por quê? E isso de valor, ele rege a nossa vida. Então, não adianta falar, não compra, não faça. Não, porque eu sei que funciona no campo da consciência, é naquilo que eu me conecto, é uma egrégora, naquilo que eu conecto, que eu faço no meu dia a dia. Ninguém está vendo, mas eu estou conectada numa frequência. Quando eu corrompo o meu valor, se eu sou honesta, mas eu vou comprar só isso aqui, tirar uma vantagem. Não, porque eu não posso comprar um original, eu vou comprar o pirata, exemplo, tá? O que isso envolve? Eu estou corrompendo um valor importante de honestidade. Por quê? Porque eu deixo de reconhecer o valor de quem fez um trabalho oficial, né? Então tem muito disso, sabe, gente? Tem muita gente que não consegue realizar, inclusive financeiramente, porque não reconhece o outro, o valor do outro, né? Eu costumo ensinar muito de fazer o reconhecimento. Por quê? Porque quando eu consigo reconhecer o valor do outro, né? Eu consigo elogiar, eu consigo reverenciar, agradecer. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma conexão de valor, tá? Então, não adianta, assim, quando a gente fala assim, qual que é um valor importante para você, né? Reconhecimento. Reconhecimento é um valor importante para você? Vai te mover? Vai. Tá, mas você reconhece as pessoas que contribuíram com você, que contribuem com você? Então, assim, quando a gente tem um valor, ele nos guia na troca, na ida e na volta. Só existe uma troca, um fluxo, né? O fluxo energético, frequencial, o pensamento, as emoções, ele tem que estar em fluxo contínuo. Então, nossos valores, eles vão nos movimentar para aquilo que a gente busca alcançar e a gente vai gerar um círculo desse valor. A gente vai se relacionar com pessoas. Então,
só é possível existir essa coerência de conexão, onde é expansiva e energética, onde cresce, onde tem crescimento, quando eu me conecto por valores. Mas eu só posso me conectar por valores quando eu sei quais são os meus valores principais. Então, gente, entender o seu valor, aí tem uma lista de valor enorme, né? Por exemplo, eu posso escolher como valor. É legal que você faça uma lista daquilo que são os principais, né? O que me move, pelo que eu me movo, né? Quer dizer, como que eu me movo? Para mim é importante respeito, é importante honestidade, é importante leveza, é importante, vamos supor, alegria, é importante espiritualidade. O que é mais importante? Vamos supor, vou dar um outro exemplo. Uma pessoa fala assim, para mim é importante sucesso, né? Sucesso e dinheiro, tá? Vamos supor que a pessoa escolheu isso como valor: sucesso, dinheiro e fama, tá? Bem, quando uma pessoa escolhe isso, ela está abrindo mão de algumas coisas, né? Porque isso é pelo que ela se move. Então, se em algum momento ela for convidada, né, abrir uma oportunidade de fama que possa desrespeitar os outros, está tudo bem, porque para ela é mais importante o sucesso e a fama do que o respeito, né? Então, isso de valores pode ser inconsciente, tá? Pode ser inconsciente. Mas é por isso que é importante a gente entender que as pessoas vão se conectar por valores. E aí, vamos supor um caso que acontece, que é muito comum, né? Uma pessoa entra numa empresa, então a gente está vendo isso muito, as pessoas adoecendo dentro do mundo corporativo, né? Ou de pequena empresa, ou grande, não importa. A pessoa entra numa empresa, vai lá e se identifica com a empresa e fala assim: poxa, essa empresa aqui maravilhosa, aqui eu quero crescer aqui nessa empresa, eu vou subir, buscar cargos mais altos, eu vou me dedicar, estuda, se prepare e vai caminhando, vai fazendo o melhor trabalho, se dedicando sempre com aquela promessa, né, de que vai ser reconhecido e tal. Então, dedica horas de trabalho, faz o melhor trabalho e tal. De repente, acontece, abriu a vaga que ela espera ali e ela tem certeza que ela vai ser reconhecida. Aí entra uma outra pessoa que veio, né, de algum lugar e foi colocada naquela posição, às vezes sem a competência adequada, né? E nesse momento começam os conflitos internos que as pessoas às vezes nem se dão conta, né? O que são esses conflitos internos? Aqueles diálogos destrutivos, né? Poxa vida, não sei o que eu fiz de errado. Poxa, tá vendo? E aí começa, poxa, essa empresa não me reconhece, meu chefe não me reconhece. E começa, isso vai crescendo, porque o pensamento ele vai se conectando com as energias, aí a pessoa vai ficando irritada, vai ficando mal-humorada, vai se sentindo injustiçada, desvalorizada. Bem, esse momento é um momento importante que a pessoa precisa ter clareza sobre seus valores, porque senão ela vai se destruindo sem perceber que ela entrou numa espiral negativa e o fim, assim, eu já vi muita gente entrar nisso e perder a vida. Porque você começa a bloquear o fluxo energético, entrar nas frequências mais negativas, adoecer, e eu também já passei por isso, né? Então, você tem que parar nesse momento e falar, pelo que eu tô, qual é a minha busca e quais são os meus valores? Porque, assim, você precisa perceber que, numa situação como essa, a empresa houve um desrespeito, né? Houve uma promessa falsa, né? Uma manipulação para obter, né, a dedicação do profissional, mas no fim vai ser aquele amigo, parente, sei lá o que vai ser promovido, e ficam as promessas, então tem engano por trás disso. Então, às vezes a pessoa tá irritada
porque teve um valor que foi corrompido, enlouquecedor. Tem que distanciar com o olhar de observador. Aí a gente entra com a consciência. É um olhar de distanciamento, observar o que está acontecendo, sair do campo emocional que prende a gente nessas decisões e olhar, bem, com honestidade, né? Olhar, este ambiente é assim e eu sou assim. O que eu vou decidir agora? Eu continuo, apesar disso, e sou beneficiada nessa situação, beneficiado nessa situação, e vou entender que eu sou diferente, que eu não sou, não atuo dessa forma, mas está tudo bem. Eu sei que essa empresa aqui não é uma empresa que eu quero continuar por muito tempo, e está tudo certo. Ter clareza de que os valores ali foram corrompidos e os seus são diferentes. Ou falar, são incompatíveis esses, né? Vamos supor que nesse exemplo aqui, essa pessoa que entrou começou a, vamos supor, roubar, né? Corromper financeiramente, fazer coisas ilícitas, né? E aí a pessoa tá vendo e fala, agora chegou, deu, basta, né? Não pactuo, não compactuo com isso, então eu vou buscar o meu lugar. Então, é muito importante a gente saber quem a gente é de valor, né? O que é o nosso valor interno. E muitas vezes a gente vem muito contaminado com os valores o quê? Religiosos, que não são ruins, tá? Mas às vezes os nossos são diferentes, são mais profundos. Às vezes a gente vem com os valores familiares, mas assim, o seu valor interno é aquilo que te fere profundamente quando alguém corrompe ele, né? Por exemplo, o valor da vida para mim, ele é muito importante. Então, quando alguém prejudica a vida humana ou a vida animal, isso para mim é muito forte, entende? Então, a gente precisa saber porque cada um é cada um, tá? E aí, quando eu falo de ter clareza dos seus valores para realizar, porque se a pessoa alcançar um objetivo que ela definiu corrompendo esses valores, ela nunca vai vivenciar a sensação de realização plena. Muito pelo contrário, ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir envergonhada, então ela não vai viver o estado de realização por conta que ela alcançou aquele objetivo, corrompendo os valores. E a gente pode ver isso muito em pessoas aí, né, que estão espalhadas pelo mundo, né, que alcançam dinheiro, riquezas, às vezes até ilícito, e estão adoecidos, tomando Gardenal, Rivotril e o Diabo 4, e fora o que a gente não sabe, né? Por quê? Porque a alma cobra, né? A alma cobra. E o preço é o quê? É esse conflito, ele reflete na disfunção orgânica nossa, né? Então, para a gente ter uma realização plena, a gente tem que estar seguindo nossos valores, seguindo nossos objetivos, construindo a nossa saúde, né? Mental, emocional e física, e está tudo alinhado. Se a gente não tiver claro nossos valores, corromper nossos valores, a gente realmente não consegue vivenciar a plenitude que a gente é como ser humano, ok? Bem, agora eu quero perguntar se tem alguma pergunta sobre esse tema, se você quer saber mais alguma coisa desse tema, né? O que seria agora? Eu queria saber assim, qual que você consegue através dessa live perceber assim qual que é o seu valor, o primeiro, principal, né? Assim, né? Qual que é o seu principal valor, né? Tem tantos valores aí hoje que a gente precisa resgatar, né? A ética, o respeito, né? Eu fiz uma anotação sobre respeito que eu achei tão legal. Eu fiz uma nota aqui. Tem umas coisas que às vezes eu anoto, depois eu mesmo fico assim, olha que legal. Quer ver? O respeito. Deixa eu ver se eu acho minha anotação de respeito aqui.
Respeito é o que você acha aí? Qual que é o seu valor? Me conta, vai, quem está aqui comigo, me fala aí um valor seu importante. Né? O respeito é quando eu consigo, né, olhar para o outro e reconhecer, né, que a diferença do outro e valorizar, né? É tão lindo, eu acho. Ah, aqui, ó. É a capacidade de ter a consideração. Olha, respeito é a capacidade de ter a consideração pelo sentimento, pelo pensamento, pela visão do outro. Isso é respeito, né? Poxa, você não tem uma pessoa que vai ver igual ao outro, que vai pensar igual ao outro. Então, quando a gente esse valor ele é tão amplo. Você quer ver uma pessoa que tem razão sempre, né? Sabe aquelas pessoas que sempre têm razão? Ela não respeita, né? Por quê? Porque ela nem considera o que o outro está falando, né? Ou nem ouve. Quem não consegue ouvir, né? Que você fala um negócio, a pessoa está em outro lugar, ela está desrespeitando. Quem mente, né? Quem mente está desrespeitando o quê? A inteligência sua. Né? Quem mente para você, quem te trai, está desrespeitando, tá falando que você é um trouxa, né? Mas você é um trouxa, né? Você não vai descobrir, né? Então, é um desrespeito, sim, enorme, né? Quem manipula também está desrespeitando. Quem manipula está desrespeitando a livre escolha, né? Ou seja, eu quero uma coisa a qualquer custo e eu preciso que essa pessoa faça tal coisa para que eu consiga isso. Isso é manipulação. Tá cheio disso, né? Então as pessoas sutilmente vão para se beneficiar e vai manipulando os outros. Em movimentos em empresas tem muito disso, né? Engano, manipulação. Por isso as pessoas estão adoecendo, porque os valores primordiais do ser humano, que é respeito, contribuição, né? Ética, honestidade, né? Honestidade, gente. Você quer ver uma coisa? Você sabe que ocultação é falta de honestidade? Você sabia disso? Por que a ocultação é falta de honestidade? Porque a pessoa não tem coragem de posicionar, de dar a posição dela. Por quê? Porque ela vai. É autorresponsabilidade. Eu vou dar a minha visão, eu vou me expor. Quando a pessoa erra, né? E ela fala: poxa, eu errei e eu vou fazer melhor. Eu errei, eu vou fazer de outra forma. Isso é honestidade, né? Mas tem gente que prefere se ocultar, se disfarçar, se camuflar, não expor a verdade, não trazer a verdade, é claro. Então, ocultação, né? Aquela coisa, um somebody love, tudo tá ligado à falta de honestidade. Ética, gente, ética é um valor tão, né, tão precioso, né, que é o que, né? É você seguir os valores humanos, né? O respeito, tá tudo ligado a isso, ética nos negócios, né? Agir com integridade, né? Do começo até o fim, né? A falta de ética hoje, esse mundo digital, né? O mundo digital não, tá? Eu diria assim, esse mundo das negociações financeiras, onde se paga muito, né? Na entrada e depois a entrega, inverteu todo o fluxo de negociação, né? Que se existia, né? Antigamente era o quê? A pessoa comprava, tinha o bem e depois pagava, né? Mas com toda essa mudança de transações, de negociações, né, digitais, financeiras, tudo, as pessoas, sobrevivência, né, as pessoas querem o pagamento antes. Isso me traz a lembrança aqui de uma história curiosa, né? E já vou encerrar, mas vou trazer essa história. Eu lembro uma vez numa casa, tinha colocado lá
um portão, né, o serralheiro colocou, o serralheiro, hein, conseguiu fazer um negócio completamente errado, que é a olhos vistos estava errado. Eu que não entendo nada de portão e de serralheria, eu via que tinha uma coisa errada, né? O portão arrastava na parede, né? Não tinha aquela barra que o portão fecha na barra, né? E aí eu chamei de novo, já tinha pago tudo, chamei o serralheiro e falei, olha, tem alguma coisa errada aqui e tal. O serralheiro quis tentar me convencer que era loucura da minha cabeça, né? Que não tem nada errado, que tá tudo certo. Eu falei, não, não existe portão assim, ó, pode ver. E aí, bem, a gente já tinha pago tudo. O serralheiro foi lá, tirou o portão e sumiu com o portão, nunca mais voltou com o portão, né? Então, assim, sabe, isso acontece, né? Isso acontece. É muito louco, mas acontece. E assim, a gente vai ficando desconfortável com essas coisas, né, no mundo, e por isso é muito importante a gente saber o que é importante para a gente, porque a gente não vai conseguir mudar o outro, mas precisa saber ter clareza. É importante para mim, ética. Então, o que é ética? A ética vai guiar as minhas relações, né? E aí, quando alguém que não tem ética se aproxima, se você tem clareza do que é ética, você já vai perceber que a pessoa não tem ética. Isso é muito bom, gente. Se as pessoas souberem o quanto isso é bom, defina para você, assim, pelo menos umas 5 valores importantes e tenha clareza do que é isso, né? Como que eu caminho com isso? Porque é assim que a gente começa a projetar a realidade, né? Sai do que não gosta, do que eu não quero. Ah, eu não gosto de gente desonesta, eu não gosto disso. E não define. Olha só, o ficar no não, na negação, você define um único ponto do que não é e tem um vasto campo do que pode ser que está indefinido. Então, é muito importante a gente ter claro o que a gente seguia, para onde a gente seguia e como a gente seguia, que são nossos valores, tá bom? Então, terminando essa live, gostaria que vocês participassem depois, sugerindo temas que vocês acham, né, interessante, tá trazendo nas próximas lives. Eu estou fechando aí um plano de conteúdo, então gostaria que você me dissesse, né, olha, Glaucia, traz esse tema aqui, considerando que sempre é a visão de realização, né, o estado de realização. Eu até queria te fazer uma pergunta, né? Você conhece pessoas, né, muitas pessoas que estão em estado de realização pessoal? O que você acha? Você se sente realizado? Porque isso parece muito subjetivo, né? Mas não é. O estado de realização é quando você está em plenitude na sua caminhada, né? É possível. E tem muita gente que coloca esse estado de realização tão longe, lá no Himalaia, que ninguém vai conseguir alcançar. Mas não é. O estado de realização e de plenitude é a forma, se você caminhar pela sua jornada de vida íntegro com seus valores, você vai se sentir pleno. É a caminhada, estou em busca. Sim, então, olha, Ana, que legal. Então, olha só, talvez perceber com clareza os seus valores vai te trazer mais conforto na sua caminhada de realização, porque você vai estar vendo que você está avançando. Porque, assim, quando, por exemplo, eu era do mundo corporativo, né? Eu remava contra a maré, eu queria mudar o mundo, né? Eu já quis mudar o mundo. Aí, quando eu descobri que eu não ia ser, eu seria, como que é? Eu sou um grãozinho, né, de areia nessa vastidão desse deserto, né? E aí eu descobri que eu só podia mudar a mim mesma, né? E aí eu fiquei meio assim, triste, né? Eu falei, caramba, mas como isso? Pois é assim mesmo. A contribuição que nós trazemos para o mundo, se cada um
fizer a sua contribuição, agir segundo valores, né, seus próprios valores, e construir algo positivo para esse mundo, né, em colaboração, em cooperação, nós fazemos o mundo melhor, né? Então, quando eu percebi que eu não mudava, né, o mundo corporativo, né, eu percebi o que feria a minha essência lá, aí eu consegui, porque é muito viciante, você tá num modelo mental que você tem algum ganho ali, né? Então, por exemplo, um relacionamento, vamos pegar um exemplo básico aqui de relacionamento que corrompem valores, tá? A pessoa está num relacionamento, vamos supor. Eu vou dar um exemplo, pode ser tanto para os dois lados, tá? Mulher, homem, mas vamos supor, vou dar um exemplo que tem uma mulher que é um hipotético, tá, gente? Não tem nada contra o homem e contra a mulher, tudo igual para mim. Mas assim, vamos supor que nessa relação o homem é um provedor, um bom provedor, tá? Próspero financeiramente, e a mulher vive nesse relacionamento e não tem essa independência financeira, mas ela tem muito conforto nesse relacionamento. Mas ela descobre que está sendo desrespeitada, né? Que está sendo traída. E isso fere profundamente a essência dela, né? É um valor, né? Um valor importante, né? Fidelidade, companheirismo, parceria. Mas ela não consegue sair dessa relação porque o benefício, ela está presa a esse benefício que tem, mesmo que corrompa o valor. Então, a pessoa só vai, e às vezes ela nem sabe que isso é tão importante para ela, né? Então, se a pessoa parar, por isso autoconhecimento, se para ela, vamos supor que ela entrou neste relacionamento por conta deste fator, né? Vamos supor que o que moveu essa pessoa para entrar nesse relacionamento foi a parceria, a fidelidade, o companheirismo, né? Então é um valor importante para essa relação e esse valor está sendo corrompido. Então, se a pessoa tiver essa clareza que este valor está sendo corrompido e que essa relação já não existe porque o valor principal de se relacionar é esse, ela vai conseguir dar passos para sair dessa relação, entende? Mas se isso não for claro, ela não consegue sair, tá? Então, você vê como que entender sobre o valor pessoal tipo assim, não tem ganho, por exemplo, não tem ganho que me faça trabalhar numa indústria, por exemplo, de cigarro, né? Porque eu sei o malefício que isso faz. E para mim, a vida humana é muito importante. Entende? Então, assim, quando fala de valor e preço, né? Por isso que a corrupção, na corrupção, se usa o termo qual é o seu preço. Por quê? Qual é o seu preço? Qual é o valor, qual é o preço financeiro que você está cobrando para corromper seus valores? Entende? Por isso que a corrupção tem um alto preço, né? Mas tem o preço financeiro e tem o outro preço, né? Da amarração, porque a pessoa cobra um preço alto porque ela sabe o risco que envolve, porque ela está corrompendo, inclusive leis, né? Leis jurídicas, além dos valores dela, valores que podem ser até, como que eu diria, eles podem refletir até nas relações familiares e tem uma cadeia, tem uma consequência muito séria. Então, por isso, né, é muito importante a gente ter claro nossos valores, tá bom? Então é isso, muito bom. Eu desejo que cada um de vocês, né, aproveite esse conteúdo ao máximo, descubram seus valores, né? Se quiser fazer qualquer pergunta depois, deixar aí na live e sugerir tema, tá bom? O objetivo é a gente saber como que a gente chega lá nesse grau de realização pessoal, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e uma continuação aí de semana maravilhosa para vocês, tá bom?
Tudo bem? Então, bora lá. Bom descanso.